Episódio 152. A IA é primitiva. E nós também. Bárbaros tecnológicos. Bom, esse episódio, ele vem depois de uma bateria, uma semana de eventos que migra ali do porto, né, o ponto de embarcação. Por isso que eu chamo de berço tecnológico do estado do Rio de Janeiro. Se você não pôde acompanhar os eventos que teve pela cidade, ou ainda se quiser ver através do meu prisma, né, da minha perspectiva, você vai encontrar vídeos no YouTube, no Instagram e no TikTok. E os links eles estão centralizados no Linktree de Marília Santos. Bom, esse episódio ele vai ter diferentes formas de apresentação. Para o podcast, ele vai se chamar A IA é Primitiva. Mas para o Substack, que é onde você vai ler o texto e a partir disso também inserir ali elementos culturais e estruturais da tua visão de mundo, e não deixe de manifestar isso de forma que eu consiga ter acesso, fique à vontade. Se você não quiser expor seu username ou escrever nos comentários abaixo da publicação, envie para o e-mail tecnologia.afetiva.emcontexto. Quer dizer, em contexto último, sem ponto, @gmail.com. Sim, o título do Substack vai ser A IA é primitiva e nós também estamos evoluindo. O que a IA ainda não consegue sentir como subtítulo. Bom, pessoal, basicamente eu entrevistei muitas personalidades, mas uma das que mais me exigiu tanto exposição, porque de fato foi como se eu estivesse olhando ali a representação do selo postal do Tecnologia Afetiva em Contexto, né, que é o PAGÉ, e falar de tecnologia com uma representação de alta patente, né, do povo indígena. Então até os termos, sabe, eu falei tribo, ele disse que não é tribo que se fala, então tipo, vai ser muito, eu gravei tudo e vou botar no YouTube, o completo no YouTube, os recortes nas outras redes, nas plataformas da Gen Z, né. Bom, onde começa isso aqui? Deixa eu ver. Bárbaros tecnológicos. Jogue as cascas para a IA e a semente para os humanos. Depois de uma semana intensa de atividades voltadas ao ecossistema de eventos, inovação e tecnologia no Rio de Janeiro, veio uma exposição de personalidades e figuras que atravessam o imaginário popular. Personagens do universo gamer, como Mario, referências de Star Wars e outras representações que fazem parte da nossa cultura contemporânea. Entre tantas conversas, uma das entrevistas que mais me exigiu foi a entrevista com o Pajé, cujo nome correto e completo irei colocar aqui, depois de uma pesquisa. E também porque nesse momento eu realmente não me lembro. E existe uma razão para essa entrevista ter me provocado tanto. Quando encontrei o Pajé, a primeira coisa que ele me perguntou foi: por que você deveria dar sua entrevista? Por que ele deveria dar entrevista para mim? Ou para as pessoas do canal Tecnologia Afetiva em Contexto? Uma pergunta simples, né? Mas existem coisas que ficam fora do vidro, fora da tela, fora da câmera, fora daquilo que conseguimos explicar imediatamente através da linguagem técnica. Foi justamente ali que percebi que aquela conversa tinha uma conexão muito maior com o trabalho que venho desenvolvendo. Eu olhei para ele e pensei: você é uma entidade. Na verdade, eu não só pensei, eu externei isso para ele. Você é uma entidade. Não no sentido místico da palavra, mas no sentido simbólico. E você que é bárbaro da tecnologia deve estar lembrando do diagrama, né, da UML. Então, pensa que ele seria uma entidade ali nessa relação que eu estava construindo no momento. Ele representaria algo que já está presente na identidade visual
trabalho do Tecnologia Afetiva e Contexto, que é justamente o selo postal, né? A minha logo é um coração atravessado por circuitos eletrônicos, mas no selo que acompanha esse símbolo próximo ao coração, existe também a representação de uma entidade indígena. Você já percebeu? E isso não está ali por acaso. O estado puro do sentir. Os povos originários carregam uma relação com o mundo que antecede muitas das estruturas tecnológicas que hoje usamos para tentar compreender a experiência humana. Eles são nativos, estão associados à terra, aos ciclos naturais, ao corpo, à oralidade, à comunidade, à percepção e à transmissão de conhecimento através da experiência. Isso conversa diretamente com uma das questões centrais do meu trabalho, a qualia. A experiência subjetiva de estar vivo. Aquilo que não é simplesmente informação, aquilo que é sentido, percebido, experimentado, vivido. É desse território que nasce um dos conceitos que venho desenvolvendo através das minhas pesquisas. Qualia Centered AI. E dentro dessa perspectiva, Human Expert Intelligence, HXI. Uma inteligência orientada não apenas para processar dados sobre seres humanos, mas para compreender o contexto da experiência. E é aí que a tecnologia e a humanidade deixam de ser campos separados e começam a conversar. A pele também é uma linguagem. Quando observava o pajé, não vejo apenas uma pessoa caracterizada para uma exposição, como, por exemplo, o Mário, o Aladim, a princesa do Aladim, Jasmine. Essas entrevistas vão sair ainda, hein? Olha aí. Eu vejo, quando eu olho para a pele do pajé, um sistema de linguagem. As marcas gráficas sobre a pele, produzidas através do urucum, que é uma semente nativa brasileira, materializam uma narrativa. A pele deixa de ser apenas superfície, ela passa a ser suporte. A natureza deixa marcas no corpo, o corpo passa a carregar informação. O conhecimento é transmitido pela fala, pela presença, memória, repetição, pela experiência compartilhada, não necessariamente através da escrita, um colar de olho de boi. As marcas no corpo, as cores, os elementos naturais, a oralidade, tudo isso constrói linguagem, uma linguagem anterior à interface digital e ao mesmo tempo extremamente contemporânea, porque estamos novamente tentando descobrir como representar aquilo que não cabe facilmente em palavras, o que a tecnologia ainda não consegue explicar. É exatamente nesse ponto que o pajé encontra a inteligência artificial. A tecnologia consegue processar, reconhecer padrões, gerar imagens, produzir textos, converter áudio em escrita, imagem em texto, sintetizar informações, simular conversas, gerar novas experiências. Mas existe uma pergunta que permanece: qual seria ela? Onde está a experiência? Onde está aquilo que acontece dentro de nós? Onde está o significado que uma experiência produziu? Onde está aquilo que não conseguimos reduzir completamente a dados? É nesse espaço que surge a minha investigação sobre tecnologia afetiva. Não como uma tecnologia sentimental, mas como uma mudança de perspectiva. Não de um hashtag malharte emocional. Uma tecnologia que reconhece que o ser humano não existe apenas como usuário, consumidor, dado, comportamento ou métrica. Mas o ser humano, ele existe na experiência. Existe contexto. Existe sensação. Existe vínculo, existe vulnerabilidade, existe significado. Bárbaros tecnológicos. Muitas pessoas chegaram até meu canal por causa das discussões relacionadas à urna eletrônica. Não viu? Tem completo, direto no YouTube. Uma parte significativa desse público vem da tecnologia. Eu costumo chamar esse público de bárbaros tecnológicos e me incluo nisso. Existe uma potência nessa expressão. Quando uso a palavra bárbaro, não estou falando de ignorância. E ainda se fosse, quando a ignorância é lúcida, ela é positiva. Porque ela mostra que você está num estado anterior ao que você pode se tornar, se você tiver a humildade para ouvir. Quando uso a palavra bárbaro, não estou falando de ignorância, estou falando de uma forma de conhecimento que ainda não foi completamente domestificada pela linguagem técnica.
é o conhecimento bruto, a capacidade de compreender alguma coisa antes de transformá-la em documentação, framework, arquitetura, API, protocolo, benchmark ou paper. É entender pela experiência, pela linguagem popular, pela observação, pela pergunta, pelo estranhamento, pela capacidade de dizer: eu não sei exatamente como isso funciona, mas alguma coisa aqui está acontecendo. Ter essa curiosidade, o bárbaro tecnológico não precisa dominar toda a tecnologia para perceber que alguma coisa está acontecendo. E é justamente por isso que ele ocupa uma posição interessante dentro da evolução tecnológica. Nós, brasileiros, raiz, não somos apenas consumidores dessas tecnologias. Nós somos players. Estamos participando da sua evolução. Experimentamos modelos, testamos interfaces, criamos prompts, erramos, questionamos, criamos aplicações que nem sempre sabemos explicar completamente. Misturamos ferramentas, criamos linguagem própria. Muitas vezes fazemos isso antes que a própria linguagem técnica consiga acompanhar aquilo que estamos fazendo. Nós somos vanguarda e é por isso que considero que os bárbaros tecnológicos estão nessa fronteira. Não porque dominamos completamente a tecnologia, mas porque estamos dispostos a atravessá-la enquanto ela ainda está sendo construída. A IA também é primitiva. Quando observamos a evolução dos grandes modelos de inteligência artificial, encontramos uma multiplicidade de sistemas e laboratórios. OpenAI, Anthropic, Google, Meta, XAI, Mistral, Kiwin, DeepSeek, Alibaba e tantos outros ecossistemas que estão construindo diferentes caminhos para o desenvolvimento da inteligência artificial. São modelos cada vez maiores, mais rápidos e multimodais, capazes de interpretar texto, imagem, áudio, vídeo, código e contexto. São extraordinários e exigem grande quantidade de energia. E aí vai diretamente com a entrevista que o Pajé concedeu, porque a extinção da natureza é um impacto direto desse império da informação, dessa nova megalópole, desses novos templos digitais, mas ainda primitivos. E vamos voltar ao texto. Eu vou tomar um café, peraí. O café já esfriou, então ele oxidou, tá meio azedo. Inclusive, Ennio do Martellini neles. Que café, amigo, muito bom. Conheçam lá o produtor Ennio Valiarte, consome esse café, muito bom. Bom, esses modelos que a gente já disse são extraordinários, mas ainda primitivos. E dizer que são primitivos não significa dizer que são ruins. Significa reconhecer que estamos diante de uma tecnologia em processo de evolução. O modelo que hoje parece extraordinário pode daqui a alguns anos parecer tão rudimentar quanto algumas das primeiras interfaces computacionais parecem para nós hoje. A inteligência artificial não chegou a um ponto final. Ela está atravessando uma transformação. E nós também. Os modelos estão evoluindo, as interfaces estão evoluindo, a linguagem está evoluindo e nós estamos evoluindo junto. A grande questão, portanto, não é apenas quem terá acesso à inteligência artificial. A grande questão é quem será capaz de compreendê-la, quem conseguirá fazer as perguntas corretas, certas, identificar limitações, perceber quando uma resposta parece inteligente, mas não necessariamente verdadeira. Entender que os modelos são ferramentas em evolução e não entidades definitivas. Essa é uma das grandes disputas da nossa época. Por isso o protocolo MTA. Mapear, traduzir, agir. É nesse território que entra o protocolo desenvolvido por Marília Santos, do Tecnologia Afetiva em Contexto. Mapear aquilo que está acontecendo, entender onde estamos, quem está usando a tecnologia, como está utilizando, o que está sentindo, o que está tentando resolver, o que não está compreendendo. Depois, traduzir. Não simplificar a ponto de empobrecer, mas transformar uma linguagem em outra. Levar o conhecimento técnico para uma linguagem humana, popular, bruta, acessível. Uma linguagem que permita que mais pessoas participem da conversa. E então agir, porque a alfabetização digital não pode terminar no entendimento. Ela precisa produzir autonomia.
precisa permitir que uma pessoa use a tecnologia, questione a tecnologia e, principalmente, não seja simplesmente conduzido por ela. A alfabetização digital não é ensinar alguém a apertar botões, é ensinar alguém a compreender o contexto no qual esses botões existem. Não quero transformar todas as pessoas em especialistas. Quero criar condições para que elas possam participar da conversa de forma ativa, questionando, experimentando, compreendendo, criando e construindo um futuro melhor. Tecnologia afetiva em contexto. É por isso que nós não pretendemos ser apenas mais um podcast sobre tecnologia. O canal nasce justamente desse cruzamento. De um lado, os mecanismos tecnológicos, do outro, a experiência humana. E esse nome, Mecanismos Tecnológicos, aparece no meu primeiro livro, que é da minha primeira formação na UERJ, saudosa, que se chama Mecanismos Tecnológicos por Trás da História da Arte. Eu sou formada em História da Arte e depois fiz Análise de Sistemas. Por isso, essa junção magnífica, a meu ver, magnífica, do Human Experience Centered AI. Então, adquira meu livro. Eu nem sei se está corretamente linkado ao meu usuário, mas eu acredito que sim. Mas também assine o podcast, assine o Substack e contribua se você puder. No meio, o contexto. Ok, aqui podemos falar sobre inteligência artificial e no minuto seguinte falar sobre uma entidade indígena. Podemos discutir urna eletrônica, cultura game, inteligência artificial, arte, oralidade, corpo, percepção, inovação e experiência humana. Porque todas essas coisas pertencem ao mesmo campo, um campo da experiência humana atravessado pela tecnologia. É isso que torna o debate particular. O pajé não estava apenas diante de uma câmera. Ele estava carregando uma linguagem feita de corpo, natureza, memória, oralidade e símbolo. E diante dele eu estava carregando outra linguagem, circuitos, inteligência artificial, interface, modelos, dados e sistemas. Duas tecnologias diferentes, uma ancestral, outra digital, mas ambas tentando responder a uma pergunta muito antiga. Como podemos transmitir aquilo que sabemos? A resposta não está necessariamente em substituir as formas ancestrais de conhecimento pela tecnologia. Está em aprender com elas. Porque antes de ensinar máquinas a compreender seres humanos, precisamos reaprender a compreender o que significa ser humano. E é nesse ponto que a entrevista com o pajé deixa de ser apenas uma entrevista. Ela se torna uma oportunidade para abrir uma conversa sobre como alfabetizar tecnologicamente uma sociedade que já está vivendo dentro da tecnologia, mas nem sempre teve a oportunidade de compreender o que está acontecendo. Não para transformar todo mundo em especialista, mas para permitir que qualquer pessoa possa participar da construção desse futuro. Porque os chamados bárbaros tecnológicos não estão atrás da evolução, estão na fronteira dela, e é nesse lugar, entre o ancestral e o digital, entre o corpo e a máquina, entre a experiência e o processamento, que a tecnologia afetiva encontra seu contexto. Por isso, deixo uma frase que sintetiza boa parte do que venho construindo ao longo do tempo. Jogue as cascas para IA e a semente para os humanos. A máquina pode carregar o processamento, pode carregar o excesso, pode carregar as cascas, mas a semente é aquilo que possui significado, aquilo que é essencial, experiência, consciência, vínculo, possibilidade de transformação, precisa continuar sendo humana. Porque a tecnologia pode evoluir, mas o futuro ainda precisa ser nosso. Meu nome é Marília Santos. Até a próxima. Tchau!